no canal, Jaspion Kiyoshi, sou Fernando Kiyoshi e hoje estou aqui com meu amigo Frederico Almeida, cara sinistro em todos os aspectos, jiu-jitsu, empreendedorismo, guerra, bonito. Vocês vão ter que dar uma moral, né? Mas, antes de começarmos esse bate-papo aqui, quero pedir para vocês, não esquecem de se inscrever no canal, deixar o like e ativar a sineta de notificações. É muito importante para nós aí esse fortalecimento, tá bom? Agora vamos começar. Frederico, manda uma mensagem para a galera para começar aí. Fala, galera do canal do Kiyoshi, muito feliz hoje de estar podendo conversar aqui com vocês. Kiyoshi veio aqui fazer uma visita na academia, acabamos de sair na mão, fizemos uma puta guerra, passou minha guarda com estrelinha, o bicho tá voando. Ah, tá. Ele veio com essa conversinha de que tá velho, que não sei o quê. Se ele for na sua academia, não caia nessa conversa dele, porque ele tá sinistro, tá voando baixo. É papo, é papo. Galera, para quem não sabe, mas a maioria já sabe, né? O Fred, ele é filho do mestre Otávio de Almeida, presidente da Federação Paulista de Jiu-Jitsu, e hoje, quem está trabalhando muito à frente da Federação Paulista é o Fred. Fred, conta um pouco para nós como que é essa fase da sua vida aí de... Pô, eu vejo todo o campeonato é uma correria, não só da Federação Paulista, mas campeonato da Confederação, com outros campeonatos você também tá no meio. Como que é isso, tá essa correria aí? Olha, Kiyoshi, hoje, né, é difícil até falar porque nada foi programado, sabe? Tipo, eu não visei isso. A verdade é que quando eu tinha uns 17 anos, meu pai me perguntou o que eu ia fazer da vida, e aí eu fui para uma viagem de formatura, né? Sabe quando o pai pergunta, mas você não responde, fala, acho que eu vou fazer tal coisa e tal. E eu estava numa viagem de formatura quando meu pai me perguntou e falou, olha, você precisa decidir agora, porque o nosso prédio da academia era alugado, né? Meu pai não estava... Não era aqui nessa atividade, nessa academia aqui que a gente está hoje. E ele falou, o que você quer da vida? Preciso saber agora. Eu falei, eu vou ficar com a academia então. Porque eu tinha planos de estudar em São Paulo, aquela, né, gente do interior sempre tem isso daí, né? De falar, quero ir para São Paulo. Preciso fazer faculdade. Preciso fazer faculdade e tal. E aí eu decidi na viagem, e desliguei, só que viagem de formatura, né? Eu não tava pensando direito. Alguém é bebê. E aí, enfim, tô falando disso daí porque aí começou minha vida, né, de empreender. Eu comecei na academia, a gente chegou aqui na academia com um modelo totalmente diferente do que é hoje, mas a minha função aqui na academia era manutenção. Só deixa eu interromper um pouquinho, eu vim falando pros meninos, pros alunos no carro, falei, pô, o Fred é embaçado. O Fred é aquele cara, você tem um negócio que eu tenho a ação, a atitude de fazer as coisas nas ideias, e daí eu arrumo alguém para fazer. E o Fred, quem acompanha o Fred lá no Instagram, vê. O Fred é o cara que se precisar bater massa, ele vai bater massa, vai amassar cimento. Se precisar cortar fio no telhado, ele vai cortar. Precisar cortar telha, você vai cortar. Eu falo, isso aí é muito da hora. E o que eu vi, eu já treino com vocês aqui, eu venho há 20 anos treinando com vocês aqui. A academia já tinha um nível legal, a academia era uma academia boa, uma academia bonita. Porém, quando você assumiu, sangue novo, né? Sangue novo. E a evolução que faz quanto tempo que você assumiu a academia? Eu assumi em 2007. Quando você assumiu de 2007 para cá, tipo, só andou para, tipo, só foi crescendo, não só a parte do jiu-jitsu, como a parte da musculação, a parte do fitness, a parte... e eu sei, eu já tive academia de musculação, dou aula de jiu-jitsu, luto, campeonato também, eu sei que é muito difícil isso aí, cara. Como que você concilia tudo? Então, aí... assim, a minha vida foi trilhando e as coisas foram dando certo, sabe? Eu comecei com a parte de manutenção e foi assim que eu consegui fazer as coisas, porque eu não tinha dinheiro na época para contratar alguém para fazer alguma coisa e eu fui fazendo. Conforme as coisas foram acontecendo, né, a academia foi crescendo, fui tendo mais aluno na academia, fui treinando mais jiu-jitsu, meu pai já fazia campeonato e eu nunca deixei de ir para campeonato. Eu participo da organização desde 95, né, eu tinha 5, 6 anos de idade, e eu estava lá com meu pai em todas as organizações de evento. E foi legal porque eu sempre trabalhei nessa parte manual, né, de manutenção, de montagem. Então, eu vim aprendendo ao longo do tempo com o meu pai, com o mestre Adilson, com todo esse pessoal que veio fazendo as estruturas do campeonato. E aí, quando a academia guinou, né, que eu falei assim, poxa, agora tá legal, que foi um pouco antes da pandemia,
foi quando eu falei assim, pô, eu vou dar uma atenção mais para a federação, porque o meu pai já tá ficando meio cansado dessa parte de campeonato, né? Só que eu também não consigo assumir a federação por conta do dia a dia, né? Tem academia, tem equipe, tem que treinar, eu gosto de lutar pra caramba. Então, basicamente, eu fiquei com a parte da organização do dia do campeonato, tá? Então, sou eu que vou lá, e eu, obviamente, com uma equipe gigante, a gente vai e faz toda a montagem do campeonato, organização de tatame, organização dos computadores, toda a estrutura que vê lá, eu tô para gerenciar aquela montagem, né? E aí eu fui me especializando nisso, e hoje, como foi tendo uma demanda maior, né, eu vi a necessidade de levar a federação para outro nível do dia do campeonato, que é fazer um sistema diferente. Então a gente está trabalhando há mais de um ano, na verdade quase um ano, para poder deixar como é uma IBJJF, né, o sistema deles, como é a Federação do Emirados. Então a Federação Paulista hoje ela está com um sistema que está se solidificando. Eu vou ressaltar aqui, quem compete na Federação Paulista de Jiu-Jitsu sabe, para mim, eu já participei de várias federações, várias organizações de campeonato. Não existe, eu falo para você, eu vou falar com propriedade, no mundo não existe uma federação que seja tão bem organizada, estruturada igual a Federação Paulista. Você também luta no mundo inteiro, você sabe. É muito difícil, não é? Você pegar um cronograma. Muita gente reclama, né? Quando o cara é muito velho, fala, porque o cara não deixou lutar porque passou 100 gramas. Ai, meu kimono tava com desfiado, não deixaram lutar. Galera, isso aí é profissionalismo, tá ligado? Vocês elevaram a federação assim num nível que você sabe a hora que você vai lutar. Pô, quantas vezes eu chegar em campeonato, dá marcado para as 10 horas da manhã, eu vou lutar 18 horas, 19 horas, já aconteceu. E hoje a federação é um reloginho certinho, um relógio suíço. Tudo bate na hora certa, né? E é aí que mora o problema para a gente trazer qualquer coisa nova. Porque o sistema que a gente tem já dá certo, só que a gente quer levar ela de tecnologia... Tripé de pobre, tá ligado? Não vou mais encostar na mesa. E aí você quer levar para outro nível, só que qualquer coisa que você for fazer na vida novo, né, o primeiro não vai sair bem feito. E tem gente que não gosta, não aceita mudança, né? Nem que seja para melhor. Esse último campeonato, a gente atrasou o campeonato em 1h30 no período da manhã. A gente conseguiu recuperar ao longo do dia para voltar no horário certo. Mas a gente estava colocando, né, a gente criou copas menores para a gente poder ir fazendo os testes. Só que não tem jeito, né? O campeonato grande é o que é o teste de verdade. Aí quando colocou lá, pô, a gente teve um pequeno problema no começo do campeonato que acarretou, mas assim, a gente conseguiu corrigir na hora, tanto que o dia seguinte correu no horário, tudo direitinho. Mas é muito difícil, né? Você ter uma estrutura dessa, né? Que aí respondendo a pergunta, tipo, hoje minha vida é muito corrida e atrelado a isso, eu sou pai recente, né? Meu filho tem 1 ano. Hoje eu tento dividir o meu dia com ele, né? E com todas as tarefas. Com toda certeza eu falho em alguma coisa aí ao longo do dia. Como que você consegue fazer tanta coisa? Isso é minha vida também. Eu falo, algumas coisas é mal feito, viu? Não, mas o Fred não. O Fred é o Midas ali. Ele põe a mão e ele faz o negócio ficar bom. Conheço você. Agora, já falou da federação. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Acabamos de fazer um treinaço aqui de grappling agora, de no-gi, jiu-jitsu sem kimono. E eu treino eu venho treinar com o Fred, que tá falando pra ele faz 20 anos, cara, que eu venho aqui. E hoje tava uns moleque no tatame que tá com a faixa roxa, com a faixa marrom. Uns moleque que eu não carreguei no colo, mas que era tudo criança. Os moleque agora tá com 19 anos, 20 anos. Meu irmão, me fala aí, qual que é o segredo para deixar essa molecada dura, tão sinistro. Os moleques entrando double leg, single leg, queda. Meu, eu sou um cara que sei pesar bem por cima, começa a jogar eu para cima. Qual que é o segredo do treinamento aqui? Olha aqui, eu acho difícil de falar isso daí também, porque eu quando era mais novo, eu sempre treinei jiu-jitsu, eu sempre fiz tudo, mas eu nunca fui um cara de conseguir ganhar a competição. Eu tava sempre no pódio. Há quanto tempo atrás isso? Cara, até meus 29 anos. Nossa, mas então foi 2 anos depois, não tem 27? Até os 27 você hoje pegava pódio? Com 34, eu sempre tava no pódio assim, mas eu nunca conseguia desenvolver, sabe?
até porque eu estava em outra fase, né? Eu comecei as fases da vida muito cedo, então eu comecei a trabalhar muito cedo e comecei com uma carga horária de trabalho muito grande. E é aquilo, você consegue dar conta de algumas coisas. E eu dava conta bem da academia, mas na parte do meu treino, eu não conseguia chegar tão junto, porque eu precisava estar outro tempo lá. Quando a academia conseguiu se acertar, né, foi quando eu falei assim, pô, agora eu vou conseguir. O jiu-jitsu não é um esporte barato para você competir, sair competindo no mundo afora aí, né? E aí eu lembro bem que foi uma fase que, tipo, eu tava... Sabe quando você chega no nível que você queria, né? Você atinge a meta, aí você fala, poxa, e agora? Aí você dá uma de Dilma e fala, agora eu vou dobrar, então. Dobrar a meta. Vou dobrar a meta. Só que eu dobrei a meta sem ser pra parte da academia. Eu virei e falei, bom, eu vou fazer alguma coisa que eu gosto agora, assim, né? Que eu sempre tive vontade, que é sair e tentar competir fora, competir o máximo que desse. E aí foi... Eu tava indo lutar um campeonato em Londres e falei, pô, eu preciso me preparar agora. Só que eu não tinha essa noção de como funcionava, sabe? De que você tinha que fazer uma preparação física, que você tinha que fazer uma dieta. Eu sabia, mas eu nunca tinha vivido aquilo. Não sabia fazer. Não sabia Você fazer. sabia que tinha, né? Sabe aquele negócio? Fala assim, pô, você sabe jogar bola? Eu sei como joga bola, mas eu não consigo chutar e acertar no ângulo. Você deve ser ruim de bola. Tipo, e aí foi mais ou menos isso. E eu comecei numa brincadeira com o Carlinhos, comecei a mandar pra ele, tipo, de domingo. Tipo, eu nunca treinei de domingo quando eu era moleque, sabe? Eu falei assim, cara... Você fala, não, tem que viver. Eu tenho que curtir, né? Pô, eu trabalho a semana inteira, tal, domingo, às vezes domingo tá em campeonato. Pô, quando tinha um domingo eu queria era fazer um churrasco, era tomar uma cerveja. Até que você viu no livro lá, né? Albert Einstein dizia, é guerra. Ele falou, porra, vou ter que treinar em domingo. E aí eu comecei a brincar com o Carlinhos, falando assim, Carlinhos, tô treinando essa semana aqui, vai tá brava, né? E aí o Carlinhos começou a me ajudar nessa parte de preparação física. Isso foi até um pouco antes dos meus 28 anos, mas a hora que você decide treinar de verdade, você não consegue treinar 2, 3 meses e falar estou bem, né? Não. Você precisa de anos treinando aquilo lá. Constância e consistência, né? E aí foi quando eu comecei a falar assim, porra, tô gostando disso daqui, né? Tô gostando desse processo de treinar, de fazer dieta, de preparação física, né? De ficar vendo luta no YouTube, de estudar o jiu-jitsu, né? De cair de cabeça. E aí foi bem na fase que essa molecada era criança. Né? E assim, era muito fácil bater neles, porque eles tinham 13 anos, tinham 12 anos. Caramba, você ficou duro de jiu-jitsu espancando a molecada. Caramba, eu também. E assim, eles vieram acompanhando comigo, eu tinha a galera que treinava comigo, só que eles vieram crescendo, né? E você pega um menino hoje de 19 anos, né? Por mais que ele seja faixa roxa, esse menino treina 9, 10 anos. Não, e antigamente a gente treinava jiu-jitsu e treinava jiu-jitsu de manhã, de tarde e de noite. Hoje a molecada já tá assim, jiu-jitsu é um esporte, não sei, amador, que exige, para a maioria, né? Para a maioria, tem gente profissional de jiu-jitsu, mas a maioria é um esporte amador que exige dedicação do profissional, né? Uhum. E hoje essa molecada faz preparação física de manhã, treina jiu-jitsu à tarde, faz um cardio à noite. Um negócio que eu falo aqui para eles sempre, né? E que é a maneira que eu enxergo, né? E que eu fiz a minha vida, que é para eles não ficarem focados em ganhar uma medalha. Porque, poxa, é legal ser campeão mundial? Eu acredito que seja. Eu nunca fui campeão mundial. Mas já foi o quê? Já pegou medalha mundial? Eu fui vice-campeão mundial num Master ano passado. Galera, e vocês não sabem como é difícil um bagulho desse. É muito difícil, é muito difícil. E assim, falar, poxa, se eu tivesse me esforçado para ser um campeão mundial na adulto preta, né? Com a dedicação que eu tenho, com a determinação que eu tenho, eu acho que eu conseguiria chegar bem. Ser campeão, eu não sei se eu conseguiria ser campeão, mas assim, eu ia me dedicar ao máximo e fazer as coisas que precisam ser feitas, né? Mas eu acho que se você ser campeão mundial e ser Pode falar palavrão aqui? Depois eu posso... E ser um merda na vida, né? Merda ser não é palavrão. Não? Pra ser mim não. Bosta na vida, tipo um cara com más atitudes, com tudo. Cara, essa medalha não vai refletir em nada, né? E aí é o que eu falo pra eles. Eu falo, cara, você tem que fazer uma faculdade, né? Você tem que ter um plano B, né? O plano B, pra mim, eu
eu ouço a galera falar, não, pô, dá pra viver do jiu-jitsu, tudo bem e tal, e aí de repente me apareceu uma pandemia. Né? Tipo, e eu falei, caramba, e agora? E o meu plano B, que na pandemia, tudo que eu faço foi cerceado, né? Então, enfim. Né? O meu também. E aí eu falei, caramba, se eu fosse um professor de educação física, né, eu não estaria tão cerceado. Você ia dar personal, né? Personal, né? Tanto que eu dei aula de personal durante a pandemia, mas não era o meu negócio, eu não tava... Sim. E aí é o que eu falo para eles, eu falo, olha, então vamos fazer a parte de preparação, vamos nos dedicar para que vocês virem campeões, né? Só que eu acho que vocês têm que fazer muito mais. E aí que eu acho que eles guinam, sabe? Porque hoje eles se destacam já entre os melhores, eles estão na cabeça, né? Se você pegar todos eles aí, o Rafinha, o Bob, o Cauã, o Gabriel, eles já estão na cabeça, eles já estão bem, né? O Bob foi campeão pan-americano na faixa marrom adulto, cara, uma categoria dificílima, né? O Rafinha no passado foi vice-campeão brasileiro. Não, todos esses valores estão voando. Tipo, eles estão com potencial ali. Só que eles também estão se arrumando na vida. Sim. Né? Então, o Bob já é formado em educação física, a Rafinha está estudando. Eu acho isso eu acho a coisa mais importante. Igual eu falo pra você, eu adoro competição, a gente competiu a vida inteira, né? Nunca ficamos sem competir. Mas eu falo, o jiu-jitsu na prática, cara, é o que você consegue levar para sua vida isso aí. É o que o jiu-jitsu consegue moldar você como pessoa para a vida. Igual você falou, não adianta nada você ser um faixa preta, que existem vários, né, não vamos citar nomes, mas vários caras que são campeões no jiu-jitsu, e você vai ver como pessoa, são uns lixos. Não soma nada para ninguém. Né? E aí, qual o legal disso daí? Não tem nem o que falar. Pô, por isso que é da hora, por isso que eu gosto de vir aqui, eu gosto de estar no meio de pessoas de bem e no meio de pessoas que sejam boas de jiu-jitsu, que somem com a gente no treino e também como pessoas que eu adoro de conversar sobre negócio, sobre academia, com as pessoas aí. Tanto que esse treino das 11 que você veio é o treino que a gente diz ser de competição. Mas todo mundo trabalha. Mas todo mundo trabalha, né? Tipo assim, não são pessoas focadas, né? E a gente falou desses nomes porque são os nomes que competem, mas eu tenho pessoas aí que são muito duras de jiu-jitsu. Que não competem, mas que, poxa, estão numa outra profissão e são muito bons profissionais. Mas eu tenho muito lá também. Essas pessoas que não competem, mas são muito duras de jiu-jitsu, e até as que não, porque cada um vai ter o seu potencial e o seu limite onde você vai chegar. Até as que não vão ter o potencial para ser o mestre, o campeão, ou não sei o quê, ele vai dar treino para esse cara ser campeão. Essas pessoas que formam os campeões no dia a dia. Exatamente. Ali. São eles que somam com todo mundo. Né? Por isso que esse treino fica um treino duro. Sofri, hein? Galera, espero que vocês tenham gostado do bate-papo aqui com o Fred. E já vou falar, mês que vem, semana que vem eu vou voltar aqui mais um treino, daí com kimono, né? Com kimono. Com kimono, e aí a gente vai gravar o treino. A gente vai fazer um vídeo no tatame do treino aqui do Fred aqui, tá bom? Pode ser? Espero vocês aqui. Manda uma mensagem pra galera. Galera, obrigado. Obrigado de terem ouvido aí falar um pouco da minha vida. E obrigado por o Kyoshi estar sempre junto. A gente se conhece há muito tempo, a gente trilhou aí essa estrada, né? Que mais de 20 anos. Né, parecer que foi pouco tempo, foi bastante tempo, né? Não. 20 anos juntos. Eu falo, eu acho muito da hora as amizades que a gente tem do longo tempo do jiu-jitsu, porque a gente sabe o quanto é difícil a gente viver do jiu-jitsu. Então, quando a gente vê lá, o cara continua trabalhando com jiu-jitsu, o cara continua trabalhando com jiu-jitsu e tá muito bem ainda. E tá muito bem. Isso é muito legal. Tá bom, galera? Então, agora não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar a sineta, hein? Tamo junto, galera! Os!